Então, bom dia a todos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito gratos ao Senhor por chegar no penúltimo capítulo do livro Beneficência Social. Tenho certeza que aprendemos muito, né? Desse livro. Tem pessoas que dizem, meu pai, eu não sabia que tinha esse livro. Nossa, esse livro é maravilhoso. Então, nos despertou muito para como trabalhar. Como fazer o trabalho do Senhor nessa área, né, social. E principalmente, quem é diretor que está aqui, né, dessas igrejas locais, que possam praticar o que aprenderam nesse livro. E quem não é, possa ensinar e praticar também, né? Sua vida diária. E hoje o tema da nossa leitura é bênçãos reflexas. Vamos falar das bênçãos que esse trabalho nos traz, né? Pessoalmente, mentalmente, espiritualmente. Conosco está a nossa querida irmã Kelly Romero. Obrigada, Kelly, por aceitar nosso convite. Está conosco nessa madrugada. Com você a palavra. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma grande alegria poder novamente estar compartilhando a palavra aqui com vocês. E realmente, como foi falado, esse livro é bastante maravilhoso. E ele traz lições bastante importantes que nós devemos colocar na nossa vida. É um livro muito bom e muito especial para cada uma de nós. Cada um dos irmãos que estão estudando, acredito que trouxe bastantes bênçãos, como foi falado. E nesse momento nós vamos estudar o penúltimo capítulo mesmo, que o livro está fechando com chave de ouro esse estudo, né? E hoje nós vamos ver do que fala esse capítulo, né? Bênçãos reflexas. É um tema muito bonito que realmente eu achei muito bom e já estou começando a aplicar na minha vida. Eu espero de coração que o Santo Espírito toque os corações de todos nós, para nós podermos entender o que esse capítulo quer dizer para cada um de nós. Então, vamos lá. O título, como nós vimos, é Bênçãos Reflexas, e do livro Beneficência Social. Aqui eu fiz um resumo do capítulo, que é um pouco extenso, mas as ideias principais estão aqui e eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro ponto que o capítulo vem falando para nós fala sobre a ação e a reação. Nós sempre vemos essa frase, inclusive tem jogos que têm esse título, mas tudo na vida se rege pela ação e pela reação. Essa é uma lei da vida. Igual que tudo que semeamos, colhemos. É mais ou menos nesse sentido que a ação e reação funciona. Então, tudo que é feito, tudo que vai, volta, certo? Então, a lei da ação e da reação no plano divino da salvação estabelece que aqueles que ajudam os necessitados não apenas beneficiam os outros, mas também colhem bênçãos ainda maiores. Deus poderia salvar a humanidade sem auxílio humano, mas ele sabia que o homem só poderia alcançar a verdadeira felicidade ao participar dessa obra, desenvolvendo abnegação e beneficência. O trabalho da beneficência social fala também nesse capítulo que ele é duplamente abençoado. É um trabalho muito abençoado por Deus e que quando nós começamos a realizar esse trabalho, realmente nós alcançamos uma felicidade, nós podemos ajudar as pessoas e nessa mesma maneira que nós ajudamos, nós também acabamos nos beneficiando a nós mesmos. Por isso que é uma lei de ação e reação. Bastante importante isso. Também vem falando sobre o caráter cristão, como o caráter cristão também é influenciado pela assistência social, pelo trabalho de beneficência social. O ato de ajudar o próximo forma o caráter cristão, purificando os traços de Cristo em cada indivíduo. Ao trabalhar em favor dos outros, o crente não apenas cresce na graça, mas também garante felicidade eterna. Deus recompensa aqueles que, como Cristo, assumem sacrifícios para salvar o que estava perdido. Então, além de nós
trazermos as bênçãos de volta para nós também, nessa atitude de nós beneficiar os outros, da beneficência social, nós estamos também aperfeiçoando o nosso caráter. E nosso caráter, nós sabemos que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Então, esse é um dos trabalhos que aperfeiçoam muito o nosso caráter, que vão nos ajudar a tirar todos os traços ruins que nós temos na nossa vida. Porque o primeiro que vai sair é o egoísmo, né? Muitas vezes no egoísmo nós não queremos sair de casa, às vezes o egoísmo nos faz querer tudo para nós, nos faz ver que talvez nós estamos precisando mais, ou que se às vezes a gente compartilhar, vai faltar para nós. Tudo isso é o egoísmo. Mas quando a gente começa e luta contra aquelas tendências a ajudar aos outros, esse nosso caráter vai começar a ser purificado, começar a ser moldado para a graça de Cristo. Então, a beneficência social, ele traz muitas bênçãos. Então, essa é a segunda bênção que nós recebemos ao praticar a beneficência social, né? Então, agora vamos para a terceira bênção que nós recebemos. A felicidade é algo que vai junto do ato da beneficência social. Trabalhar para o bem dos outros traz uma felicidade genuína. A verdadeira felicidade reside em fazer o bem, e a prática de atos altruístas não só traz paz ao coração, como também fortalece a saúde física e mental, promovendo equilíbrio e alegria na vida. Então, sempre que nós fazemos algo pelos outros, não vamos ficar de mãos vazias. Mesmo que a gente tenha entregado tudo, como a viúva de Sarepta, mesmo que tenhamos entregado tudo e pareça que vai faltar agora para nós, mas não é assim. Sempre que nós fazemos o bem, sempre que nos ajudamos, essa bênção volta, pode ser em bênçãos materiais, ou também a felicidade que já paga todo o sacrifício que a gente fez. Porque quando a gente vê uma pessoa feliz pela ajuda que nós fizemos, uma pessoa saindo de uma necessidade, de um momento trágico talvez na vida dela, pela ajuda que a gente ofereceu, isso traz uma alegria grande ao coração. E essa alegria traz outras coisas junto com ela, como fala aqui, né? Fortalece a saúde física e a mental. Então, essa é uma maneira muito boa de nós esquecer, inclusive, as nossas próprias dificuldades, porque a gente, às vezes, passa provações, tem uns que lidam melhor, outros que não muito com as provações, com as dificuldades da vida. Tem pessoas que são mais tendentes, talvez, à depressão, né, a se sentir para baixo, e às vezes parece que a vida toda está cheia de tristeza, de coisa ruim, saímos de uma, entramos em outra, mas essa é a maneira aqui de nós tirar essa tristeza da nossa vida. A felicidade que traz a beneficência social é tão grande que vai nos trazer essa saúde, tanto mental, que a gente precisa, né, emocional, vamos dizer, e física também. Nós vamos entender isso melhor nos outros parágrafos. Então, a beneficência social é uma obra muito abençoada por Deus, porque os benefícios são incomparáveis. Então, esse deve ser sempre o nosso foco a cada dia, né? Qual o seguinte benefício? Como nós já íamos falando de saúde no anterior, agora nós vamos focar mais em como isso, a beneficência social, ajuda na nossa saúde. O trabalho beneficente tem impacto positivo na saúde. Pessoas que demonstram compaixão e ajudam os necessitados experimentam paz, vitalidade e força. Isaías destaca como essas ações trazem cura e luz à vida de quem pratica o bem, proporcionando saúde para a alma e o corpo. Né? No texto que foi lido no início, nós vemos qual é a nossa missão, né? Que nós compartilhemos o nosso pão, que nós ajudemos o próximo. E quando a gente fala que a nossa luz irá aumentar, que nós iremos florescer, que seremos como um jardim bem cuidado. Então, todas essas coisas são o quê? Nosso brilho vai voltar, nossa alegria, porque quando a gente tem alegria no nosso coração, isso se reflete no nosso semblante, no nosso rosto. As pessoas que veem entendem que somos uma pessoa feliz sem precisar falar. Então, e toda essa alegria traz a nosso corpo saúde. Por quê? Quando nós ajudamos alguém, isso aquece as nossas emoções,
tudo isso passa para os nossos nervos, passa para o nosso sangue, tudo é irrigado de melhor maneira, até a nossa circulação melhora, e tudo isso, ao circular melhor o nosso sangue, alcança todos os cantinhos do nosso corpo e vai levar à saúde. Então, dessa maneira, olha só como é que incrível, um ato que às vezes não valorizamos, que às vezes podemos não estar dando a devida atenção, pode nos trazer saúde. Teve uma experiência de uma pessoa que foi, como se diz, não sei se utilizar o termo dessaciada, mas assim, já não tinha mais solução para ela no hospital. Falaram que voltasse para casa e passasse tempo com a família, porque já iria morrer mesmo, né? E deram poucos meses de vida para a pessoa. Então, ela foi para casa, mas ela falou assim: antes de eu morrer, pelo menos esses poucos meses de vida que me sobram, eu vou fazer algo pelos outros, né? Eu vou me dedicar a beneficiar os outros para que pelo menos o restante de vida que eu tenho possa ser útil. E essa pessoa viajou para lugares muito necessitados, né? Para a África, para aqueles lugares que precisam muito, e começou a fazer essa obra de ajudar os outros. E ele era uma pessoa que tinha bastantes recursos, né? Então ele começou a utilizar todos os seus recursos para ajudar os outros. Quando depois disso, ele se envolveu tanto nesse trabalho que ele não tinha nem tempo para lembrar quanto tempo de vida que estava faltando para ele. Ele continua, e continua, e continua. Quando ele se volta em si e fala, né? Quanto tempo já passou eu fazendo isso? Passou muito mais do que os médicos tinham falado para ele. E ele entendeu que o fazer o bem traz saúde. E essa pessoa viveu muitos anos depois disso. Então, olha só, o que está trazendo doença para nós, o que está trazendo-se tanto de males que a gente vê, que a gente mesmo sente no nosso corpo, tanto mentais, depressão, ansiedade, tantas coisas que a gente sente na nossa vida por falta, às vezes, de fazer o bem. Um bom tratamento e excelente para a depressão é sair e ajudar os outros, porque na depressão a gente só vive pensando em nós. E um egoísmo também, né? A gente pensa em nós, quando isso é a nossa vida, que ninguém talvez está aí para nos ajudar, que ninguém nos auxilia. Estamos só nos afundando em nós mesmos, nas nossas falhas, na nossa solidão, na nossa vida miserável. Quando tem pessoas mais miseráveis do que nós, se a gente saísse e visse a realidade de outras pessoas e ajudasse, e essas pessoas nos agradeceriam com certeza, a gente se esqueceria de muitas das nossas dificuldades. Essa é uma maneira, se a gente fizesse isso constantemente na nossa vida, nós não seríamos pessoas tristes, depressivas, nenhum desses problemas, porque isso nos traria tanta alegria que a gente não teria nem tempo de estar pensando nas nossas dificuldades. Então, a beneficência social precisa ser praticada de verdade, porque não só nós vamos estar ajudando outros, né? Mas nós vamos estar ajudando a nós mesmos. Nós vamos trazer essa saúde que nós precisamos. Então, o tratamento, olha só, o tratamento de muitas doenças não custa quase nada. Apenas um pequeno sacrifício de nós falar, eu vou começar a ajudar mais pessoas. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou começar a espalhar o bem aos outros, a cumprir o dever que Deus colocou para nós. Porque ele mesmo falou, né? Que ele, o filho do homem mesmo, não tinha vindo para ser servido, mas sim para servir. Essa é a lei da vida. Quando nós servimos o próximo, quando nós ajudamos o outro, nós estamos cumprindo uma lei divina. E essa lei divina tem bênção. Todas as leis divinas têm bênção. E a maior lei universal que existe é o amor. E o amor é isso. O amor é compartilhar o nosso pão, compartilhar tudo que nós temos, ajudar os outros e não pensar somente em nós. Então, isso traz muita saúde física e emocional. Falando aqui também das doenças, como eu já contei, né, a experiência do homem que se curou de uma doença que estava no último grau, que não tinha mais volta para trás, que era um câncer que tinha atingido todas as partes do corpo. Imaginem só do fato da pessoa focar a vida dela, focou na assistência social, olha só, ela se curou. Deus abençoou de uma forma tal, ela teve tanta alegria que isso curou o próprio corpo. O nosso corpo, ele tem a capacidade de se curar a si mesmo, mas também ele tem a capacidade de se adoecer mais do que já está. Quando? Através dos nossos pensamentos.
se a gente pensa negativo, se a gente tudo é voltado para o lado negativo da vida, o nosso corpo adoece. Porque tudo que nós damos para o nosso cérebro, ele multiplica. Se a gente pensa no negativo, ele vai multiplicar o negativo. Mas se a gente pensa em positivo, se a gente tem alegria todos os dias, vai nos trazer mais alegria. Então, nós precisamos mudar o nosso foco na nossa vida, nós precisamos começar a fazer coisas que nos traçam alegria. E que melhor de fazer a beneficência social? O envolvimento em atos de bondade é um remédio para doenças físicas e emocionais. Mesmo aqueles que se sentem fracos e desanimados encontram força ao ajudar os outros, recebendo em troca ânimo, cura e renovação espiritual. Esse princípio reflete a graça de Deus em ação. Então, nós temos aqui, uma cura completa, tanto física, emocional e espiritual. Nós víamos nos anteriores que falava que nosso caráter ia ser aperfeiçoado. Então, isso nos traz a cura espiritual, porque nós vamos estar tirando aqueles efeitos de caráter que às vezes parece tão difícil a gente lutar contra eles no dia a dia, e fazer assim, tem que tirar isso, tem que tirar o outro, e não dá certo. Mas na beneficência social é algo que pode estar sendo trabalhado de melhor maneira e com melhores resultados, né? As doenças também, já falamos, doenças espirituais. Então, esse é um trabalho abençoado, por isso que é abençoado duplamente, porque traz muitas bênçãos, tanto para os outros quanto para nós. Então, agora nós vemos também que a beneficência social ajuda também na nossa comunhão. A beneficência aproxima o homem de Deus. Cada ato de bondade, palavra de conforto ou doação abnegada não apenas beneficia os outros, mas também molda o caráter de quem pratica o bem, fortalecendo sua comunhão com o divino e refletindo a luz de Cristo. Então, quanto mais nós ajudemos as pessoas, quanto mais a gente se importe com o nosso próximo, mais perto estaremos de Jesus, né? E isso nos coloca mais perto do nosso próximo. Eu sempre gosto de refletir na nossa comunhão com Deus, num exemplo que deram alguma vez de nossa experiência com Deus ser igual à luz do sol, né? Nós, quando desenhamos, ou as crianças, quando desenham um sol, fazem um círculo e os raios, né, que vão se aproximando do meio. Quando vocês veem os raios no início, um do outro, cada raio do sol, um do outro, está mais longe. Mas quando mais esse raio vai se aproximando do meio, mais perto um do outro fica, não é? Da mesma maneira, quanto mais nos aproximamos do centro da nossa vida, que é Jesus, muito mais perto estaremos nós do nosso próximo. Então, e vice-versa também, ao nós nos aproximarmos mais do nosso próximo, ao nos ajudarmos mais, nós estamos nos aproximando da realidade de Deus e estamos refletindo esses raios de luz que Ele nos transmite e que nós transmitimos aos outros. Então, a nossa comunhão se fortalece, nós vemos quanta necessidade há no mundo, passamos a orar por outros, a ver as necessidades, a orar para que as pessoas saiam daquela necessidade, daquela dificuldade. As nossas orações já não vão ser somente por mim, peço por mim, que me ajude, que me faça, que me abençoe. Às vezes a gente, até na nossa oração, né, somos egoístas, mas nós precisamos agora nos importar até nas nossas orações pelos outros. Oremos pelas necessidades dos outros. E ao fazer assim, como fala aqui, a nossa comunhão se fortalece. Quem já está praticando isso pode dar certeza de que realmente todas essas coisas são reais. Também, o ato da beneficência social é uma autoajuda, como nós já íamos falando. No livro menciona uma história de um viajante que salvou outro da neve. E existia um viajante primeiro, né? Que ele estava viajando pela neve. Vocês sabem que viajar na neve não é nada fácil, mas ainda quando a gente se perde, porque é muito frio e se você não estiver em atividade, você vai se congelando, a sua vitalidade vai diminuindo e você começa a morrer lentamente. Então, esse homem chegou a um ponto que ele não estava tendo mais forças, estava ficando dormente, as extremidades dele estavam congelando e ele, em certo momento, passou a querer desistir da vida, não tinha mais força para continuar a luta e ele ia se entregar à morte. E quando ele estava nesses últimos momentos de força, de energia dele, diz que ele ouviu uma outra pessoa pedindo ajuda.
pedindo auxílio, que também estava passando nesses últimos momentos da vida dele. E nesse momento, ele viu que alguém precisava de ajuda e era o único que estava ouvindo aí. Então, ele se levantou, foi lá onde estava esse homem, começou a friccionar as extremidades dele, porque estava bem mais congelado do que ele, começou a friccionar ele para poder ajudar a se levantar, porque ele já estava assim, ficando congelado, as extremidades ficam rígidas. Parou. Mas, nesse momento que ele estava ajudando, o corpo mesmo entrou em atividade. Olha só, ele começou a se mexer, né? Começou a ajudar a friccionar o próximo, a carregar ele nos ombros, e diz que ele subiu uma parte que ele estava achando impossível ele subir sozinho, quando ele já estava se sentindo que estava falecendo, talvez, né? Então ele falou, eu não vou chegar lá. Ele começou a pensar que era o último momento da vida, mas quando houve outro, e quando ele vai auxiliar e começa a carregar, ele ganha uma energia tão grande que ele sobe aquele lugar que ele tinha pensado não conseguir, subiu com ele, ajudou o próximo quando deixou aquele amigo dele na cidade. Depois disso, ele pensa e reflete, realmente, nesse ato de eu ajudar o outro, na realidade, eu mesmo me ajudei, porque eu estava morrendo. Mas quando eu vi o outro e fui ajudá-lo, eu me salvei. Então é assim que funciona a beneficência social. Às vezes parece que nós estamos nos afundando, que não está dando certo para nós, estamos tão fracos, debilitados talvez na nossa fé. Mas quando começamos a ajudar os outros, nós mesmos vamos ficar vigorizados. A vida espiritual vai voltar para nós. Esse princípio ensina que o serviço ao próximo é um caminho para crescimento espiritual e vivência da fé cristã, tornando a vida mais significativa e fervorosa. Então, olha só quão importante é o ato da beneficência social. Mais uma das bênçãos da beneficência social é a prosperidade, mas não a prosperidade econômica, talvez, mas a prosperidade na igreja. A igreja prospera quando seus membros se dedicam a trabalhar pelos outros. Testemunhos compartilhados em reuniões de sábado tornam-se mais significativas quando baseados em experiências de serviço, inspirando novos esforços para alcançar os necessitados e fortalecer a comunidade. Por que muitas vezes a igreja está desanimada? Parece que a igreja não tem mais sentido para algumas pessoas. Às vezes estamos fracos, vamos lá por rotina, voltamos vazios do mesmo jeito. Pode estar acontecendo isso em alguns lugares, né? Mas por que está acontecendo isso? Por falta de trabalho social. Se a igreja trabalhasse, se cada membro trabalhasse toda semana, a cada dia, para ajudar alguma pessoa, imagine quantas experiências de fé, de ajuda não teriam na igreja. E essas experiências fortalecem demais a vida espiritual dos irmãos e a comunhão entre irmãos também. Porque vejam só, inclusive os próprios discípulos, Paulo mesmo, constantemente nos seus evangelhos, o que é que ele mais compartilha? É a experiência que ele teve com Jesus. E sempre, na maioria das vezes, ele conta como ele era, o que ele fazia, como Deus transformou a vida dele. Sempre ia contando as experiências dele, porque essas experiências têm muito poder para ajudar outros. Sempre que tem um sermão, ou que tem uma palestra, e se contam as experiências das coisas que foram realizadas através da oração, através da fé, é muito fortalecedor para quem está ouvindo. Então, imaginem só, cada membro buscar ajudar toda semana e ter uma experiência dessas, e contar nos cultos, contar no sábado, contar no culto de domingo, de quarta, seria muito animado, porque todos estariam nesse mesmo espírito, compartilhando e se alegrando em Deus, se alegrando em ter ajudado o nosso próximo. Nosso ânimo, o ânimo das nossas igrejas seria muito diferente. Então, se nós vemos igrejas enfraquecendo, se nós vemos igrejas desanimadas, é por falta de trabalho social. E outra das bênçãos, né, é
que as bênçãos de Deus também fluem para aqueles que compartilham o que recebem. Muitas das vezes, as bênçãos de Deus são retidas, pois ele não pode abençoar quem se mostra ocioso na sua vinha. Eles representam falsamente a Cristo. A esterilidade espiritual ocorre quando não há prática do bem. Para ser um seguidor fiel de Cristo, é necessário tomar parte na obra divina, agindo com altruísmo e dedicação aos que precisam de ajuda. Então, às vezes, por causa de alguns membros que se encontram em ociosidade, Deus pode estar retendo as bênçãos que deveria derramar. Então, isso aqui é um apelo não somente para os dirigentes, para os líderes e para os obreiros. Isso aqui é obra de todo membro, para nós não estarmos sendo o meio pelo qual retenhamos as bênçãos de Deus. Então, devemos sempre tomar em consideração quais atitudes nós estamos tomando na nossa vida. Será que nós estamos servindo para atrair as bênçãos ou para reter as bênçãos? Então, nós precisamos colocar bastante atenção nessa parte aqui e fazer mudanças na nossa vida, porque nós precisamos receber muitas bênçãos, mais ainda nesses tempos agora, quando nós precisamos da bênção espiritual do Espírito Santo, quando nós precisamos ser refrigerados pelo Santo Espírito. Então, para a gente não ser o meio de reter essas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, precisamos nos colocar ao serviço da humanidade. Também, o ato da beneficência social traz contentamento. O exemplo de Cristo demonstra que a abnegação e benevolência são caminhos para o contentamento terreno e a recompensa eterna. Seguindo seus passos, os cristãos encontram verdadeira alegria ao fazer o bem, vivendo em comunhão com Ele e abençoando o mundo ao seu redor. Como podem os que cruzam os braços em ociosidade, que se contentam em nada fazer, esperar que Deus continue a suprir suas necessidades? Então, pessoa que não faz nada pelos outros, não vai adiantar orar, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda no meu trabalho, eu preciso disso aqui. Se não estamos fazendo nada pelo nosso próximo, não vamos receber bênçãos, lamentavelmente. Então, nós precisamos começar a compartilhar do pouco que nós temos. Seja pouco, seja muito, Deus vai requerer de nós o quanto você fez pelo seu próximo, o quanto você ajudou. E se você ajuda, pois as bênçãos vêm. E é recompensado o nosso trabalho. Mas se a gente não trabalha, se a gente não se dedica, então a gente não vai ser abençoado, né? E não devemos fazer um trabalho por interesse. Eu quero a bênção de Deus, então eu vou lá ajudar por aí. Tá, pronto. Dei R$10 para uma pessoa na rua, pronto. Ajudei. Também não é assim. Tem que ser um trabalho sincero, né? Nós devemos fazer de coração um trabalho constante de desinteresse, de desapego dos nossos bens materiais para ajudar o nosso próximo. E para finalizar, eu quero concluir com esse apelo de alguns parágrafos bastante importantes que eu achei nesse capítulo. Fala assim: nosso destino está envolvido. É o trabalho que fazemos ou deixamos de fazer que se faz sentir com tremendo poder sobre nossa vida e destino. Deus requer que aproveitemos cada oportunidade que nos é oferecida, a fim de fazer bem. Negligenciar fazer isto é perigoso para o nosso crescimento espiritual. Devemos trabalhar imbuídos de seu espírito, a olharmos a cruz, prontos a deixar tudo por seu amor, se ele assim nos ordenar. Aquele que vive para agradar-se a si mesmo não é cristão. Não foi criado de novo em Cristo Jesus. Nós podemos, seguindo o exemplo do Salvador, estar em santa comunhão com Ele, e ao buscar diariamente imitar o seu caráter e seguir o seu exemplo, seremos uma bênção para o mundo e garantiremos nosso contentamento aqui e uma eterna recompensa no futuro. Olhem só, quantas coisas bastante importantes, né? Então, primeiro, nosso destino está envolvido de acordo com o que nós façamos ou deixamos de fazer. Então, cada ato que nós fazemos a cada dia está falando por nós. Está falando, eu quero me salvar ou eu quero me perder. A cada dia, com as nossas atitudes, nós estamos selando o nosso destino. E nós devemos trabalhar, então, imbuídos com o Santo Espírito, porque uma pessoa que realmente não gosta de fazer nada pelo seu próximo, essa pessoa não é um cristão. Porque
cristão significa mini Cristo, um pequeno Cristo. Então, Cristo, na sua vida, ele deixou exemplo para nós de muita beneficência. A vida inteira dele se passou ele ajudando os outros. E nós devemos imitar o caráter de Cristo. Ele era uma pessoa benéfica, ele inclusive tirava muitas vezes o prato de comida que ele tinha para entregar para alguém necessitado. Então, esse é o tipo de atitude que nós devemos tomar. E nós, seguindo o seu exemplo, nós vamos ficar cada dia mais fortalecidos, vamos estar cada dia mais firmes em Cristo, mais animados espiritualmente e, além de tudo, vamos receber bênçãos de todo tipo, né? Espirituais, materiais, físicas, emocionais. Então, o trabalho da beneficência social traz muita bênção para a nossa vida. Então, nós devemos fazer isso de coração, como para Cristo, porque Cristo no final dirá, né? Tudo que vós fizestes para estes meus pequenos, vocês fizeram comigo. Então, nós estamos saindo nas ruas para ajudar o próprio Jesus. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos nos conscientizar mais do quão importante é a beneficência social na nossa vida e que nós, a partir de agora, comecemos a buscar as pessoas que precisam da nossa ajuda e, assim, dessa maneira, nós estaremos também nos ajudando a nós mesmos. Amém? Amém. Amém.